Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo 2021. Essa é a nossa primeira reunião em 2021. Eu quero agradecer a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou e nós queremos que Ele continuará nos ajudando. E eu quero agradecer muito a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele irá fazer. E quero agradecer muito a Ele por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem se revelado a nós e se revelado em nós. E eu quero dizer a Ele o quão grato estou, porque Deus, Ele é muito bom. Ele é muito bom. E para essa primeira ministração que nós estamos fazendo aqui em 2021, o Espírito de Deus me conduziu a preparar, a estudar, a orar a respeito de um livro, da história de uma mulher. E eu creio que tem uma conexão muito forte com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu creio que Deus está num tempo que Ele está trabalhando de uma forma muito específica com a igreja dEle. E hoje eu quero tratar, eu quero falar, eu quero dizer aqui, quero compartilhar e permitir que o Ministério da Palavra se manifeste sobre aquilo que está registrado, aquilo que está revelado no livro de Ruth. Hoje eu quero falar sobre Ruth. Eu quero falar sobre essa mulher, Ruth. Eu quero tratar sobre aquilo que Deus tem conosco através do livro de Ruth. O livro de Ruth, ele está colocado é o oitavo livro da Bíblia. Ele é o oitavo livro da Bíblia. Depois de Juízes vem o livro de Ruth. Ele está ali estrategicamente. O livro de Ruth, o oitavo livro. E eu quero ler algumas coisas aqui. Nós vamos caminhar no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro relativamente pequeno, ele só tem 4 capítulos, poucas páginas. Você consegue ler rapidamente o livro de Ruth. Aconselho você a fazer isso. Depois fazer isso, ler o livro de Ruth inteiro, os 4 capítulos. E eu quero começar lendo a partir do capítulo 1, do verso 1, inicialmente até o verso 5. Está escrito assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui por enquanto. Nós estamos aqui lendo o livro de Ruth, e o livro de Ruth ele começa já fazendo aqui, dizendo sobre essa família, a família desse homem chamado Elimeleque. Elimeleque, esse nome Elimeleque significa no original: meu Deus é rei. Elimeleque significa: meu Deus é rei. E a palavra diz que ele era casado com Noemi. E Noemi, o nome Noemi significa agradável. Alguns colocam até como amável, agradável. Elimeleque, casado com Noemi, a palavra diz que eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, e que eles eram de Belém de Judá. Só que aconteceu uma coisa: na terra que eles estavam vivendo, na terra da onde eles eram, a palavra diz que ali houve fome na terra. Houve fome ali na terra que eles estavam, na terra que eles pertenciam. Em Belém houve fome. E isso faz com que Elimeleque pegue a sua família, a sua esposa e seus 2 filhos e vá morar na terra de Moabe.
O detalhe aqui é que a terra de Moabe era uma terra estranha, uma terra inimiga, uma terra no qual o Deus que era adorado lá não era o mesmo Deus de Israel. Na verdade era uma terra que os israelenses não deveriam ir, não deveriam ter relacionamento com os moabitas. E ele decide, a Bíblia não fala aqui exatamente porque que ele escolheu esse lugar. Mas ele decide, ele vai até lá, e a Bíblia diz que ele chega até lá e fica ali e mora ali. Começa a habitar ali. Fez habitação ali, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E logo no começo ali a palavra já diz ali no verso 3 que Elimeleque, lá na terra de Moabe, ele morre. A Bíblia começa dizendo aqui no verso 3, morreu Elimeleque. Morreu. Numa terra estranha, num lugar longe. O marido, que principalmente para aquela época, hoje foi muito distorcido isso, mas apesar que o princípio ainda continua, mas eu não quero muito caminhar por aqui. O marido, que era o cabeça da família, o provedor da família, aquele no qual dá direção, conduz as coisas, a palavra diz que ele morre. E essa mulher, com os seus 2 filhos, numa terra distante, perde seu marido. Isso para uma mulher já seria terrível. Naquele contexto, seria terrível. Ainda mais você vivendo numa terra que não é sua, estranha. Mas a Bíblia diz que esses 2 filhos dela, de Noemi e de Elimeleque, Malom e Quilion, eles se casam. E se casam com quem? Com mulheres moabitas, mulheres de uma terra estranha. E, na verdade, eles não podiam fazer isso, porque existia uma lei, a lei mosaica, existia uma questão ali legal ali, estabelecida para os israelenses, que eles não podiam casar com mulheres estrangeiras. E a palavra diz que eles casam. Não traz mais nenhum detalhe sobre isso. Mas a palavra diz que eles casam com mulheres moabitas. E diz quem são essas mulheres: Orfa e Ruth. Só que a Bíblia fala que passados 10 anos, eles também morrem. Malom e Quilion morrem. E Noemi fica sem marido e sem os filhos. Malom, o nome Malom significa no original doente, significa enfermidade. E Malom foi aquele no qual casou com Ruth. Aqui, nesses versículos que nós lemos aqui, não diz quem casou com quem. Mas lá no fundo, lá no capítulo 4, mais para o fim, lá diz que Malom era o esposo de Ruth. E Malom significa enfermidade, doente. E Quilion significa fraco, significa esgotamento. Então, presta bem atenção aqui nesse contexto. Aquele Elimeleque, que é o nome dele significava meu Deus é rei, casa com a Noemi, que significa agradável. E eles moravam em Belém de Judá, e Belém significa casa de pão, lugar do pão, casa de pão, lugar do pão. Olha que casamento, que estrutura familiar, gospel perfeita. Uau! O meu Deus é rei, casado com a agradável, morando na casa de pão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Coisa linda de ver. Cheirosinho de Jesus. Ficou muito legal. Só que a Bíblia diz que lá na lugar de pão, em Belém, na casa de pão, faltou pão. A Bíblia diz que veio fome sobre aquela terra. E eles geram, e esses filhos não foram gerados em Moabe, sim, eles foram gerados em Belém. Só que engraçado, e aqui é importante a gente entender, que por vezes, não é porque você está cumprindo todos os ritos, todas as obrigações religiosas, os ritos religiosos, seguindo a doutrina, que significa que necessariamente você vai colher coisas que para você são agradáveis.
Porque você imagina que você tem um filho que um é fraco e o outro é doente. Um é uma enfermidade, o outro é o esgotamento. Você imagina? O esgotamento, vem aqui, vai lá no poço pegar água para a mamãe. Você vai chegar para o outro, ô fraco, ô doente, vai caçar. E esses filhos de Israel demandam isso. E é importante a gente entender e contextualizar, e sempre é importante a gente compreender a palavra, que a palavra sempre, ela existe um contexto que a gente precisa compreender. Ela começa dizendo lá no verso 1 que foi na época que os juízes julgavam o povo. Então foi na época dos juízes. E quando você vai ler o livro de Juízes, que é o livro anterior ao livro de Ruth, você vai ver que os juízes que foram colocados ali, praticamente todos erraram, falharam, cometeram coisas terríveis. Se afastaram de Deus, cometeram coisas equivocadas em relação a Deus. Fome naquela época de que os juízes eram aqueles que lideravam o povo, era quase sempre um resultado do declínio espiritual do povo. A fome, quando vinha sobre o povo de Israel, na sua grande maioria das vezes, se não todas as vezes, ela vinha por causa de uma decorrência de um declínio espiritual. O povo deixava Deus, deixava de caminhar com Deus, deixava de buscar a Deus, deixava de obedecer a Deus, e por causa disso muitas vezes vinham situações, e uma delas que vinha muitas vezes era a fome. Então nós podemos entender, compreender que estava acontecendo um momento ali de um declínio espiritual ali no meio do povo. Eles não estavam caminhando com Deus corretamente, firmemente, não estavam caminhando com Deus como deveriam caminhar com Deus. E sobre isso, e por causa disso veio a fome. E essa fome alcança aquela família, e aquela família decide ir para um lugar estranho, longe. Por quê? Porque faltou pão na casa de pão. Faltou pão na casa de pão. E quando falta pão na casa de pão, leia-se crise. 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 Eles estavam vivendo uma situação de crise. E aqui contextualizando para os tempos de agora, para os tempos de hoje, é como se estivéssemos vivendo uma crise econômica, regional, nacional ou até mundial. Uma crise forte, não uma crise simples, não uma coisa assim de alguém perdeu o emprego, mas assim a economia como modo geral está boa. Não. Eles estavam vivendo um tempo ruim, um tempo de escassez, um tempo de retenção, um tempo de crise. Um tempo de crise. E no momento de crise, e nós estamos vivendo uma pandemia, e no momento de crise, a casa de pão, que aí nós podemos também fazer uma leitura aqui, fazer uma alegoria, compreender também que a casa de pão também pode ser, e a leitura também podemos fazer desse jeito aqui, é a igreja, porque também a igreja é o lugar de casa de pão, é o lugar que oferece o pão, e a Bíblia diz que o pão da vida é Jesus, e o único que pode oferecer Jesus é a igreja. Estava em crise. Aí a palavra diz que Noemi ficou sozinha. E essa palavra no original, ficar sozinha, quando ela ficou sozinha, também pode ser, no original também ficou abandonada, ela ficou abandonada. Uma mulher viúva, sem os seus filhos, numa terra distante, então, era terrível. E a palavra diz aqui que depois que isso acontece, ela fica sabendo que as coisas lá na terra dela, lá em Belém, melhoraram. Houve uma melhora, que as colheitas estavam chegando, estavam acontecendo, e ela decide voltar para a sua terra, voltar para Belém. E ela fala para as noras dela, olha só o que ela diz aqui. Então, verso 6, se dispôs com uma de suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lhe lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma para sua casa, para sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que
morreram em comigo. E ela fala uma palavra aqui, no verso 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho ainda no ventre filhos para vos que sejam por maridos. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, não. Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses, também tu volta após a tua cunhada. E aqui nós vamos ler uma declaração muito forte. É uma declaração muito de convicção e de entrega. Uma declaração fortíssima, que muito provavelmente muitos de nós não teríamos coragem de fazer e de dizer o que Ruth diz a Noemi. E olha o que ela fala: disse porém Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau! Olha que declaração de Ruth a Noemi. Ruth, sua nora. Noemi, sogra de Ruth. Ela não tinha nenhuma obrigação legal, não tinha nenhuma obrigação em nenhum aspecto de seguir, de caminhar junto com Noemi. Pelo contrário, Noemi ia voltar para a terra dela, que não era a terra de Ruth. Ruth era moabita. Ruth não tinha nada a ver, aspas, com o Deus de Israel. Mas aqui, ela diz aqui, fortemente: aonde você for eu irei, aonde você pousar eu irei, eu pousarei. O seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Aleluia! O seu Deus vai ser o meu Deus. Naquele momento, essa declaração aqui faz com que Ruth rompa com todos os vínculos espirituais que ela tinha com os deuses de Moabe. Rompe com todos os dogmas que ali ela tinha na terra dela. Ela decide, ela toma uma decisão de seguir o mesmo Deus de Noemi, o Senhor dos exércitos, o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor do povo de Israel. E ela fala: onde você morrer, morrerei eu. Uau! Uma moça moabita. E ela toma essa decisão. E ela toma essa declaração. E aí elas voltam. E aí Noemi, lá no verso 20, ela diz assim: porém ela dizia, por causa que quando ela volta, o detalhe disso aqui é que quando ela chega em Belém, as pessoas de Belém reconhecem Noemi. Reconhecem, o povo de Belém reconhece, mesmo passado muitos anos. Eles dizem assim: essa daí não é Noemi, não é Noemi, não é Noemi. Aí ela diz assim, porém ela lhes dizia: não me chames de Noemi, não, me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
O nome Mara significa amargura. E ela fala para aquele povo que ela volta, e ela disse: não me chame mais de Noemi, agradável, porque Deus pôs a mão dele sobre mim, o Todo-Poderoso pôs a mão dele sobre mim, e agora eu estou amargurada. Aquilo que ela tinha experimentado, vivenciado, chegou ao ponto de mudar até mesmo aquilo, para ela havia mudado até mesmo a identidade dela em Deus. Ela não conseguia compreender, entender que existia um trabalhar de Deus nisso tudo. Deus estava trabalhando com a vida dela, mas ela não conseguia ainda entender, ela não decodificou esse trabalho de Deus. Por quê? Porque no livro de Ruth, todo o livro de Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4, você não vai ver nenhuma frase, nenhuma expressão, nenhuma declaração de que Deus fala com qualquer uma das pessoas aqui. Em nenhum momento Deus fala com ninguém aqui. Em nenhum momento Deus dá uma direção para ninguém. Em nenhum momento Deus usa um profeta para falar com ninguém. Não, Deus não aparece. Deus não aparece se manifestando. Agora, o que nós podemos aqui entender aqui, e nós vamos ver isso na caminhada aqui dessa ministração, que Deus não se manifesta no sentido de Ele falar com as pessoas, responder às pessoas, mas você vai ver que a todo tempo as pessoas, Deus aparece sendo obedecido, sendo honrado, sendo engrandecido. As pessoas mesmo não tendo nenhuma direção de Deus, não vindo nenhuma resposta de Deus, nenhuma direção vinda através de um profeta ou qualquer homem que Deus pudesse levantar, uma mulher, as pessoas continuam obedecendo e honrando a Deus. Independente da situação, o Deus de Israel foi aqui honrado. Foi honrado. E essa declaração aqui de Ruth, nós vamos ver isso aqui, mais para frente aqui, que eu vou falar sobre a figura de Ruth, um pouco mais forte, mas essa declaração devia ser a mesma postura, e o mesmo tipo de declaração, e não só uma declaração de verbal, mas uma declaração de postura de fé, deveria ser a mesma da igreja. Deus, aonde o Senhor estiver, eu vou estar. O seu povo, Deus, é o meu povo. Você é o meu Deus. A tua igreja é a minha igreja, sou eu, faço disso. Aonde você for, eu vou também. Essa deveria ser a nossa declaração de fé. A nossa vida de fé deveria ser essa. Independente da situação. Faltou pão na casa de pão. Perdi o marido, perdi os filhos. Estou sozinha, abandonada. Mas continua tendo uma declaração no meio dessa situação adversa, desse caos, sai uma declaração de alguém no qual a gente não imaginava, uma moabita, porque a moabita, Ruth, era estranha ao povo, e nós, antes de Cristo Jesus, nós também éramos estranhos, nós fomos resgatados por Ele. Essa devia ser sempre a nossa declaração. Deus, o teu povo é o meu povo. Ela nem conhecia o povo. Ela nem sabia como eles eram direito. Mas se Deus tem aquele povo, ela falou assim: o teu povo é o meu povo. Ela fez: eu vou analisar se eles são legais. Eu vou analisar se eles fazem do jeito que eu gosto. Vou verificar o departamento, vou lá naquela igreja, se o departamento das crianças for legal, se for ali, eu vou analisar. Não, Deus, se ali é teu povo, ali eu sou, ali é teu também. E aí no capítulo 2, no versículo 3, a palavra diz que elas voltam, e que ali no versículo 1 começa dizendo que tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, no qual se chamava Boaz. Aqui aparece a figura, a pessoa de Boaz. Boaz, nós vamos falar aqui um pouco de Boaz. Boaz aqui aparece. Boaz era um parente do marido de Noemi, de Elimeleque. Ele era um parente. E a palavra diz que aqui Noemi tinha esse parente lá
na terra dela. E a palavra diz que Ruth, a moabita, disse a Noemi, no verso 2, deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai minha filha. E a palavra fala aqui no verso 3, e ela se foi, chegou ao campo, e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Essa palavra aqui, por causalidade, aqui, não significa assim, por uma coincidência. Não é assim, tipo assim, aconteceu. Não, essa palavra por casualidade significa o seguinte, assim, não houve não foi deliberado, não foi proposital, não foi intencional. Ela não entrou naquele campo que pertencia a Boaz. Ruth vai pegar espigas. E a palavra diz que ela começa ali a pegar aquelas espigas e ela entra no campo que pertencia a Boaz. Mas ela não entra porque ela quer, ela não foi intencional, ela não teve intenção. Eu vou lá, naquele ali, porque ali Boaz está lá, eu vou tentar ver se eu dou um jeitinho. Não. Ela nem sabia que aquele campo era de Boaz. Existia uma lei que vigorava no povo de Israel que dizia o seguinte: quando era tempo da cega, quando os ceifeiros estavam pegando as espigas que caíssem ao chão não era para eles pegarem. Por quê? Porque aquelas espigas iam servir para os pobres. E o que Ruth vai fazer? Noemi vai para o campo, atrás dos segadores, para pegar as migalhas. Aquilo que pertencia aos pobres, aos desfavorecidos, aos estrangeiros, aos excluídos. Existia essa lei lá em Israel. E ela foi pegar migalhas. Migalhas. E a palavra não diz que em nenhum momento aqui ela murmura. Nada. Ela foi pegar migalhas. E ela entra no campo de Boaz. Aleluia. Só que, ali naquela região, a situação que Noemi estava vivendo já tinha se espalhado. Acho que ali devia ter o grupo das amigas do WhatsApp, né? Olha, Noemi. E tinha se espalhado. Então todo mundo sabia já quem era Noemi, e já todo mundo já estava sabendo quem era Ruth. Que Ruth tinha sido leal a Noemi. Porque ela não tinha nenhuma obrigação, como mencionei aqui, mas ela, por lealdade a Noemi, por amor a Noemi, ela vai junto com a Noemi, e aquilo causou, no povo lá, deve ter causado, falou, olha o que aconteceu, uma moabita, decidiu, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum favor, por nenhum motivo, ela decidiu se permanecer leal a Noemi, e aquilo tinha chegado até o povo, inclusive Boaz. E aí Boaz, ele era um homem bom, e ele chegou ali naquele lugar de colheita, e identificou isso, e ele viu Ruth, e ele falou, opa, quem é aquela moça? E ele chama aqui o servo encarregado dos segadores, e pergunta assim, de quem que é aquela moça? De quem que é aquela moça? E ele responde, esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. E aí Boaz diz assim no verso 7, disse-me a ela, deixe-me rebuscar espigas, e ele falando, e juntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora, e está aqui, menos um pouco esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Aqui, ela já começa, Ruth, uma mulher estrangeira, de um outro povo que era inimigo, começa já a receber favor. E olha o que ele fala aqui no verso 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Ele já conhecia o testemunho de Ruth, e ele fala assim, olha, eu já ouvi a sua história,
o seu testemunho. Você deixou pai, mãe, a sua terra, tudo que era seu de valor, você deixou tudo e decidiu permanecer leal a Noemi. E por causa disso, ele favorece ela, fique aqui, não vá em outro campo. Eu vou dar ordem para os meus servos, que eles não mexam com você, não toquem em você. E ela já encontra favor aqui. E aqui eu já quero dizer algo para nós aqui, fortemente, que a gente precisa compreender isso. Num tempo estranho, num tempo de caos, num tempo de escassez, num tempo onde você está no campo pegando migalhas, o seu testemunho vai fazer a diferença. O seu testemunho vai trazer favor a você. O seu testemunho vai falar por você. E por causa do seu testemunho, a sua fidelidade, a sua lealdade, vai fazer com que você encontre favor. O seu testemunho, a sua postura, a sua fidelidade, vai fazer com que você encontre favor, como aconteceu com Ruth. A sua entrega. E olha o que ele fala aqui, olha aqui no verso 12. O Senhor retribua, olha o que ele fala para ela. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cuja asas vieste buscar refúgio. Aleluia! Ele faz uma declaração de bênção sobre a vida dela. A entrega dela e a semeadura que ela fez lá atrás trouxe para ela uma liberação. E isso também serve para nós hoje. A nossa entrega, a nossa semeadura vai trazer sobre nossas vidas uma liberação de vida, uma bênção sobre nós, se nós permanecermos fiéis, firmes, não vacilantes, não murmuradores, não com o coração duvidoso, não mexidos com qualquer ventinho. Se permanecermos firmes, fiéis, leais, Deus vai fazer com que uma bênção, um favor dele, uma liberação chegue até nós, mesmo num lugar estranho e diferente. Deus é Deus. Depois ela volta, ela conta para Noemi o que aconteceu. E aí Noemi diz para ela assim: este homem, Boaz, é nosso parente chegado. Ele é um dos nossos resgatadores. E aqui eu quero falar sobre a figura do resgatador, do remidor. Existia uma determinação, uma lei, que dizia que um parente próximo, na verdade um irmão, uma coisa desse tipo, quando uma mulher ficava viúva, ele tinha que ser um resgatador, ele tinha que resgatar aquela mulher, ser um remidor dela, chegar até ela e não deixar ela desamparada, resgatá-la ela daquela situação de abandono, porque a viuvez era uma coisa terrível naquela época. Ainda hoje é difícil, mas naquela época era muito pior. E esses resgatadores, existia a figura dos resgatadores, eles iam resgatar essa mulher dessa situação de abandono, e vinham colocar com ela sobre um manto de zelo, de cuidado, de proteção, de liberação, de bênção. E Boaz era um dos resgatadores, e Noemi sabia disso, e Noemi fala isso para Ruth: esse homem é um dos nossos resgatadores. E aí ela orienta, ela dá uma direção na sabedoria dela. Noemi decodificou o que estava acontecendo, entendendo que ali acontecia uma oportunidade vindo da parte de Deus. Ela dá uma direção para Ruth, ela fala assim, no verso 23, no capítulo 2, assim: Ruth ficou na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas, por causa que ela tinha ido fazer aquilo que Noemi tinha direcionado ela, até que a colheita da cevada de trigo se acabou. Então ela ficou ali naquele lugar, pegando migalhas, até o fim da colheita da cevada, que tinha um ciclo, tinha uma hora que acabava, e ela ficou ali, pegando migalhas, até o momento que acabou, o tempo da colheita da cevada e do trigo se acabou, e ela continuou morando com a sogra dela. Eu vou falar uma coisa aqui para você aqui, que eu preciso que você entenda isso. As migalhas, elas cessam, elas acabam
todas as vezes que Deus quer fazer algo maior em nossas vidas. Existe um tempo que nós vamos ser alimentados por migalhas. Migalhas. E é bênção de Deus. E se nós formos fiéis no pouco, nas migalhas, Deus vai nos colocar no muito. Aonde que acaba acontecendo o erro? Muitos no processo das migalhas reclamam, murmuram, desviam, amaldiçoam, se enfraquecem, se esfriam, se perdem, porque estão murmurando por causa das migalhas. Ela não fez isso. E acabou o tempo das migalhas, acabou. Mas aí vai entrar um favor maior da parte de Deus. E olha o que acontece aqui. Lá no capítulo 3, acontece que Noemi dá uma direção para Ruth. Ela entendendo que Boaz era o seu resgatador. Ela fala, vai até o lugar onde ele está. Ele vai trabalhar o dia inteiro. Veste sua melhor roupa, põe um perfume, se prepare e fique atenta, fica vigilante. Perceba aonde que ele vai dormir. E na hora que ele dormir, na hora que você perceber que ele dormiu, vá e deite-se aos pés dele. E fique aguardando, porque ali ele vai te dizer algo. E Ruth obedece. Ela separa a melhor roupa, põe um perfume, se prepara, deve ter se embelezado, ficado bonita. Ela tira aquela roupa de estrangeira, ela tira aquela roupa da excluída, ela tira aquela roupa desfavorecida e se prepara. Porque tem horas que nós temos que ser estratégicos. Tem hora que a gente tem que tirar de nós aquela, aspas, falsa humildade e nos posicionarmos estrategicamente em Deus e compreender o tempo da oportunidade. E ela faz isso. E a palavra diz que no meio da noite ela está dormindo aos pés de Boaz. A Bíblia diz que Boaz acorda de noite e se assusta. O que é essa mulher? Ela fala, calma, sou eu, Ruth, aquela no qual você tem que resgatar. E ela pega um manto e fala assim, joga um manto sobre mim. E ele identifica nela ali que aquilo era um processo em Deus, correto em Deus. Ele identifica que ele sim tinha que funcionar em Deus, mesmo aquilo naturalmente, aos olhos naturais, sendo uma coisa equivocada, porque uma mulher não deveria estar ali naquele lugar, naquele momento. Tanto é que ele fala assim, olha, fique aqui, continue dormindo aqui, mas acorde bem cedo e saia para que ninguém veja, porque hoje mesmo eu vou te resgatar. Mas olha o que ele fala no verso 11. Eu quero chamar a atenção aqui para o verso 11 agora. Agora pois, no capítulo 3, agora pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Uau! Uma mulher estrangeira, uma moabita. E ele fala para ela assim, olha que liberação de bênção, de favor. Ei, minha filha, fique tranquila, não tenha receio. Tudo que você me disser, tudo que você pedir, eu vou fazer. Porque assim, o meu povo, toda a cidade sabe. Olha o testemunho, olha a fidelidade, olha você continuando servindo a Deus em obediência, sendo leal. Toda a cidade sabe que você é mulher virtuosa. Uau! Mulheres, será que todo mundo sabe que você é mulher virtuosa? Mas é muito pequenininho vincular isso às mulheres, porque na verdade isso aqui é uma figura de linguagem para nós. Por quê? Porque é uma figura que Boaz é a figura do remidor, e ele é um tipo de Cristo. Porque o Velho Testamento,
alguns entendem, alguns acham, equivocadamente, que o Velho Testamento não deve ser mais nem lido, nem acompanhado. Afinal de contas, nós estamos agora na Nova Aliança, no tempo da graça. Ali é a lei, não preciso saber, não preciso nem acompanhar. Equivocadamente as pessoas pensam isso e estão totalmente errados. Por quê? Porque na verdade o Velho Testamento é uma sombra, é um tipo daquilo que a realidade se manifestou em Cristo Jesus. Então sim, nós também temos que conhecer sim o Velho Testamento para fazer a linguagem, entender a linguagem de Deus, do reino de Deus para conosco. E aqui Boaz, a figura de Boaz aqui, Boaz é um tipo de Cristo, é o remidor, e Ruth é o tipo da igreja. Boaz é Jesus, representa Jesus, representando Jesus, o que Jesus fez conosco. Jesus é o nosso remidor. E Ruth simboliza, é um tipo da igreja. Então, quando diz assim, será que você mulher é mulher virtuosa? Não, é lógico que você mulher natural, é evidente que você deve ser virtuosa, claro. Mas o profundo disso daqui é para a igreja. O que Deus está dizendo para nós hoje como igreja do Senhor Jesus, será que estão dizendo para nós, todo mundo sabe que nós somos mulher virtuosa? Será que olham para a igreja e vejam assim, essa daí é virtuosa, mulher virtuosa? E essa declaração aqui, essa expressão, mulher virtuosa, que Boaz diz a Ruth, é a mesma expressão, exatamente a mesma expressão de Provérbios 31:10. É a mesma. A palavra no original, shayu, significa, é a mesma declaração, é a mesma expressão. Significa, olha o que significa: força, eficiência, riqueza, exército, capaz, atividade, bando de soldados, companhia, grandes forças, bravura, hospedeiro, virtude. É isso que significa essa expressão, essa declaração. Quando Boaz declara isso, é como Cristo dizendo para nós hoje, minha igreja, você é virtuosa, você é forte, você é eficiente, você é rica, você tem força de um exército, você é capaz, você é forte, você é brava, você é hospitaleira, você é virtuosa. E ele diz isso para Ruth, você é essa pessoa. E não sou eu só que estou dizendo, ele está falando assim, o meu povo e toda a cidade sabe que você é mulher virtuosa. Será que o povo e a cidade sabe que nós, a igreja do Senhor, somos mulher virtuosa? Será? 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 Sabe, Ruth não era rainha, Ruth não era princesa, não era princesinha de Jesus, não, ela não vivia nos palácios, não, ela andava pelas eiras, colhendo migalhas, ela estava no campo, ela estava onde a igreja tem que estar, no campo. A igreja hoje quer o palácio, a igreja hoje quer as riquezas, a igreja quer hoje quer o lugar de honra, mas que Deus está nos chamando hoje é para que a gente vá colher no campo, nas eiras. É tempo de colheita, é o tempo da colheita. Sabe, existe hoje uma mentalidade que eu creio que em nome de Jesus que está começando já a ser quebrada, destruída, que tem uma teologia aí que parece que é a teologia do Walt Disney. Já viram a teologia do Walt Disney? Que acha que assim, igreja, os evangélicos, eles são poderosos e vêm para a igreja porque tudo vai acontecer, maravilhosamente vai acontecer. E nós somos que nem o Walt Disney, nós temos uma varinha, pim, pim, vai acontecer magias, pim, 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 vai transformar a sua casinha em uma mansão, o seu carrinho em um carrão, a sua empresinha em um empresão, pim, pim, pim. Teologia do Walt Disney. Essa não é a palavra de Deus, isso não é a verdade do evangelho. Não que Deus não tenha favor para nós, bênçãos para nós, Deus tem, mas esse não é o propósito, esse não é o que Deus espera de nós, não é isso que Deus quer de nós, porque quando temos tudo, a maioria das pessoas,
isso eu falo assim com tranquilidade, pelos anos e anos e anos que eu tenho de ministério. Quando as pessoas começam a ter tudo, começam a receber as coisas, começam a ser abençoadas, muitos começam a se enfraquecer, a se perder, a se desviar. E quando nós temos tudo, aspas, dificilmente nós nos movemos para aquilo que Deus espera de nós. Está tudo bem, está tudo bom, está tudo legal, está tudo muito bom. Quando as coisas estão acontecendo, está tudo tranquilo. Muitos param de seguir, buscar o propósito, continuar firmes dentro daquilo que Deus tem. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Deus aqui, no livro de Ruth, não aparece se manifestando, como eu disse aqui. Porém, Ruth, uma moabita, Noemi, demonstram Deus agindo, demonstram Deus sendo temido, demonstram Deus sendo honrado, demonstram Deus sendo obedecido, sem ninguém determinar nada, sem ninguém pedir nada, mas elas honram a Deus, elas temem a Deus, obedecem a Deus, porque elas fazem isso, elas encontram o favor dEle. Deus levanta pessoas para trazer favor, porque Ruth disse para Noemi, é o princípio da obediência aqui, vou fazer tudo o que a senhora está me dizendo. Noemi deu uma direção para ela, e ela vira para ela assim, eu vou fazer tudo o que você está me dizendo. Hoje, o que nós mais temos visto na sociedade, e dentro da igreja também, pessoas resistindo a direções que são dadas. Tive isso num contexto de família, filhos resistindo aos pais. Nós vemos isso na sociedade, há um sentido de cancelamento. Falou uma coisinha que eu não gostei, cancelo. Nós vemos isso até no meio da igreja. De repente a liderança dá uma direção, a pessoa não é muito que ela não quer ouvir, tchau, fui. Espana, escorrega. Ruth não. Ruth, que é o tipo da igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ela diz assim, vou fazer tudo que você está me dizendo. Será que efetivamente nós, hoje, temos no nosso coração a disposição de ser obedientes a Deus? Será? Ou será que só obedeço se estiver favorável a mim? Se for interessante a mim, se alguma coisa eu me agradar com aquilo. Caso contrário, não, eu sou livre, não, ninguém vai me falar, não. Esse princípio maligno que está permeando a nossa sociedade e já está permeado no meio da igreja, está destruindo as relações, quebrando o princípio da bênção da autoridade. E aqui eu falo de autoridade, não falo de autoritarismo, de escravidão, nada disso. Nada disso. Isso tudo também é um outro tipo de equívoco. Outro tipo de equívoco. E a Bíblia fala lá no verso 7, que quando ele, nesse momento que ele vai, que ele deita, que Noemi encosta nos pés dele, a Bíblia diz que ele se deitou, Boaz se deitou ao pé de um monte de cereais. Aonde que Boaz vai dormir? A Bíblia diz que ele come, bebe, a Bíblia diz que o coração dele se alegra, e ele decide dormir, e ele dorme num pé de um monte de cereais. Eu quero convidar você a ler Lucas, capítulo 10, verso 2. Lucas, capítulo 10, verso 2. Palavras de Jesus, olha o que Jesus diz aqui. Jesus diz em Lucas, capítulo 10, no verso 2, ele diz assim, e lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Seara aqui, seara, essa palavra seara, significa plantação de cereais. Plantação de cereais. Jesus é o Senhor da colheita. Boaz aqui, mais uma vez, fala conosco, numa figura de linguagem, numa tipologia de Jesus. Ele está ao monte dos cereais, e a Ruth vai até lá, e é porque
aqui é uma revelação. A igreja tem que ir até a seara, porque a seara é grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele fala: peça ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Ruth foi até a seara. Ruth vai até lá. Ruth vai até lá. E lá no lugar da seara, ela recebe o resgate. Ali começa o resgate já no coração de Boaz. Esse resgatador, como eu falei, lá em Levíticos 25 diz assim: se alguém do seu povo, Levíticos 25, se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o resgatador. Virá o resgatador. Seu parente resgatará o que seu irmão vendeu. É o resgatador, a figura do resgatador. Boaz aqui, ele faz essa figura do resgatador, do remidor. E é um tipo de Cristo. Jesus fez isso por nós. Nós estávamos quebrados, empobrecidos. Aqui, a linguagem de empobrecimento aqui, que nós vamos trazer para nós com nossas vidas hoje, entender hoje. Nós estávamos pobres. Pobres por quê? Porque todo mundo sem Deus é pobre. É pobre desprovido de graça, desprovido de favor. É nesse sentido, não é pobre. Aqui a figura aqui que nós temos que entender, a leitura que nós vamos fazer da revelação aqui, não é pobre simplesmente de pobreza material. Aqui é pobreza espiritual, de vida, de graça, de favor. Nós estávamos assim sem Cristo Jesus. E aí a Bíblia diz que vem o resgatador. Jesus apareceu em nossas vidas e nos resgatou da pobreza. Nos resgatou. Ele nos resgatou. Ele nos remiu. Ele é o nosso remidor. Ele nos tira de uma situação desfavorável e nos resgata. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso remidor. Nós que éramos desfavorecidos, Jesus, sem que a gente pudesse fazer nada por Ele, Ele nos resgatou. Essa é a leitura que nós temos que entender. Nós temos que entender isso. Naquele tempo de crise entre os israelitas, naquela situação onde que muitos tinham se desviado de Deus, ali no tempo de Juízes, aparece uma mulher moabita e é fiel, é leal ao Deus de Noemi, que é o Deus de Israel. A igreja. Porque a igreja foi resgatada. 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 Nós fomos resgatados. E esse resgate na vida de Noemi nos alcançou, nos atingiu. Olha o que diz lá no verso 11 do capítulo 4. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ala-te valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Aqui que acontece? No dia seguinte, naquele mesmo dia, tinha a figura do resgatador. O Boaz ia fazer um resgate, queria fazer o resgate de Ruth, por causa que ela era parente dele, por causa de Malom. Malom era filho de Elimeleque. Só que Boaz sabia que existia um outro resgatador, que ele tinha um direito primeiro do que ele. E como funcionava naquela época, quando você ia fazer negócios? Como você fazia negócios naquela época, você ia para a praça, chamava ali os anciões ali, e os anciãos pegavam e ele chamava aquelas pessoas ali de autoridade da cidade, os mais antigos, para serem testemunhas. Então eles chamavam, sentavam assim no meio da praça, sentavam e falavam assim: olha, eu quero comprar as terras do fulano. Fulano, você aceita vender? Falava assim: vende para você. Aí chamava ali as pessoas para serem testemunhas.
Porque se amanhã aquele cara falasse, não, eu não vendi não, tinha as testemunhas. E ali se selava o negócio. O que Boaz faz? Ele vai até ali a cidade, chama os anciãos, chama as testemunhas e encontra ali o resgatador primeiro, que tinha o primeiro direito. E ele falou, fulano, vem aqui. Rapaz, Noemi, tem umas terras e ela está precisando passar para frente essas terras. E você tem o direito, primeiro do que eu, de resgatar as questões todas de Noemi, porque Noemi era a esposa de Elimeleque. Você está interessado? Ele falou, não, sim, eu quero. Eu quero essa terra sim. E aí Boaz, com muita sabedoria, entendimento e convicto do que ele queria, estrategicamente, mais uma vez, nós temos que ser sempre estratégicos, dizer, tudo bem. Ele fala assim, Boaz, tudo bem, você vai até levar, mas tem um detalhe, se você levar, você vai ter que levar o pacote completo, porque é assim que diz a lei, você vai ter que levar Ruth também, é estrangeira, você vai ter que casar com a estrangeira. Aí o cara falou, opa, daí não, porque se eu casar com ela, aí vai atrapalhar a minha vida, vai bagunçar a minha herança. Não, nesse caso eu abro mão do meu direito de ser resgatador de Noemi. Falei, então eu assumo esse papel. Me dá sua sandália aqui, porque dar sandália era uma prova que fez um negócio com o cara, porque depois ele mostrava, aqui, a prova aqui, a sandália dele aqui. E ele diz assim, eu vou casar com Ruth. Eu sou o resgatador dela então. E ele faz aquilo diante de todas as testemunhas. E essas testemunhas, pessoas de autoridade, pessoas ali daquele lugar, eles dizem isso que eu acabei de falar aqui no verso 11. Todo o povo que estava lá na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Uma estrangeira, uma moabita, recebe uma declaração, uma liberação, uma palavra, que ela ia ser uma edificadora de Israel. A igreja, nós, a igreja, somos os edificadores de Israel, os edificadores. Ruth começou ali o seu ministério, pegando as migalhas, as espigas que caíam. Podemos fazer aqui uma analogia com o átrio. Ela estava no átrio, ela só estava no átrio, porque o tabernáculo tinha 3 partes, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. É como se ela estivesse ali no átrio, pegando as espigas. Mas a fidelidade e a obediência de Ruth a levou à intimidade do Senhor da colheita. Santo dos santos, santíssimo lugar. Ela entra no lugar do favor, da intimidade, porque ela adquire a intimidade de Boaz, o seu remidor. A Bíblia diz que ele se casa com ela, e logo em seguida a palavra diz aqui que ele tem uma relação com ela. Passou, olha o verso 3, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Santíssimo lugar, lugar de intimidade. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Se você for fiel no átrio, Deus te coloca no santíssimo. E sabe quem foi que ela gerou? Obed. Sabe quem foi Obed? Avô do rei Davi. Por causa desse resgate de uma mulher moabita, nasce ali a geração de Davi. A geração de Davi ia se perder, não ia acontecer mais. Deus, que sabe todas as coisas, que é soberano, ele pega e traz ali aquele resgate, aquela revelação, aquele tempo do favor, e gera, o filho que nasce de Boaz e Ruth chama-se Obed. As vizinhas dão o nome Obed. Sabe o que significa Obed? Adorador. Adorador. E sabe o que mais?
A palavra diz lá em Mateus capítulo 1, no verso 5, que Ruth aparece na genealogia de Jesus. A palavra diz lá em Mateus capítulo 1, olha o que diz. Mateus capítulo 1, no verso 5, olha o que fala. Mateus capítulo 1, verso 5, diz assim: Salmão gerou a Raabe, gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi, Salomão, e o final da lista é Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela entrou na genealogia de Jesus. O capítulo, o livro de Ruth começa com morte, termina com nascimento. Sabe o que Deus está fazendo nesses tempos? Ele está provando a nossa fidelidade. Porque ser fiel, quando está tudo bem, está tudo legal, está tudo fluindo, está tudo uma bênção, aleluia. Ah, meu amigo, até quem não é crente é capaz, fica fiel essas horas. Agora, ser leal, permanecer firme, fiel no tempo da escassez, do caos, da dúvida, da falta, da indiferença, de um lugar que não é teu, aí sim que é o que você e eu temos que permanecer fiéis. Como igreja do Senhor, como igreja do Deus vivo, como igreja daquele que nos resgatou. Nós somos frutos do resgate de Jesus. Jesus nos resgatou. E porque essa mulher que não murmura, que não reclama, que não desobedece, que a Bíblia chama de mulher virtuosa, porque ela permanece firme, fiel. Você vê que em nenhum momento ela vacila, em nenhum momento ela é movida pelas emoções, em nenhum momento ela fica chorosa. Ai, eu estou tão longe da mamãe, do papai, da terra que a gente vivia. Ai, aqui é um povo estranho, diferente. Não, em nenhum momento ela reclama, ela murmura, ela permanece fiel, obediente. Essa mulher é favorecida, ela é resgatada, ela é abençoada, ela casa, ela tinha ficado anos casadas com Malom, não tinha filhos, e ela se casa com Boaz, que era um homem bem mais velho do que ela, e a Bíblia diz que Deus lhe concede esse favor, que ela engravide. Ou seja, a gravidez é sempre é uma demonstração do favor de Deus, da graça de Deus, da liberação de Deus, e ela concede e concebe a Obed, que vem a ser o avô de Davi, e daí vem essa geração toda de Davi. Por quê? Porque Ruth, que é um tipo da igreja, permaneceu fiel, dando testemunho. Todos do povo da cidade sabiam que ela, mesmo não sendo israelita, era mulher virtuosa. Que em nome de Jesus Cristo, nesse novo ciclo que nós estamos iniciando de 2021, eu não quero aqui fazer como nós não fazemos, nós não fluímos dessa forma. O ano disso, o ano da bênção disso, o ano... Não é direção de Deus para nossas vidas. Mas o que eu peço a Deus para esse novo tempo é que nós, como igreja do Senhor, sejamos mulher virtuosa, firme, compromissada, leal, que fica firme no tempo da dificuldade, que vai para o campo, para a seara. Que essa seja a nossa história, para que os outros sejam alcançados através das nossas vidas, para que os outros olhem para nós como igreja do Senhor e falem para nós assim: esses têm o favor do Senhor.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa estar recebendo essa palavra como uma verdade, que essa revelação possa estar vindo no seu coração de uma forma mais profunda, verdadeira, que haja uma mudança de mentalidade, um entendimento do tempo do favor de Deus, e que nós possamos permanecer fiéis um pouco, para que Deus, no tempo dele, no tempo oportuno, nos coloque no muito, em nome de Jesus.